Meus queridos, que a paz de Cristo repouse sobre o seu coração neste momento. Muitas vezes chegamos a um ponto da vida em que sentimos que nada mais pode mudar. É quando as portas parecem trancadas, os caminhos fechados e a alma cansada de lutar. Mas hoje não é apenas mais uma oração. É um encontro com o Deus que transforma o impossível em realidade. Assim como o sol nasce mesmo depois da noite mais escura, o Senhor está preparando algo que seus olhos ainda não veem. Talvez você esteja orando há muito tempo, esperando uma resposta para uma causa que ninguém consegue resolver. Talvez a sua força esteja acabando e o pensamento de desistir tem batido à porta. Mas escute com atenção. Deus não chega atrasado, Ele chega na hora exata. A palavra diz que Ele faz brotar rios em meio ao deserto e abre caminhos onde não existe caminho. O mesmo Deus que sustentou a viúva com um resto de farinha, que ressuscitou mortos, que acalmou tempestades, está visitando sua vida agora. O céu não está em silêncio. Você não está sozinho. O Senhor te trouxe até aqui porque essa oração é resposta. Aquilo que parecia o fim será o início de uma virada. Se o seu coração está pesado, respire fundo. Deus está tomando o controle. Ele está tirando o desespero e derramando paz. Porque para Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Escreva nos comentários: Deus ainda faz milagres. Há momentos em que a dor fala mais alto do que a fé. Problemas na família, dívidas que se acumulam, diagnósticos médicos que tiram o sono, portas que ninguém consegue abrir. Você olha para todos os lados e não enxerga saída. Mas escute, o desespero não é o fim. É o lugar onde Deus revela o sobrenatural. A Bíblia conta sobre um tempo em que tudo parecia perdido. Fome, miséria, escassez. Uma mulher tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela já se preparava para morrer com seu filho, mas Deus não permitiu. Ele enviou provisão, multiplicou o pouco, sustentou aquela casa e transformou a morte em vida. 1 Reis 17. Da mesma forma, Deus conhece o que falta na sua vida. Ele sabe do dinheiro que não dá, das portas que não se abriram, da cura que ainda não chegou, da injustiça que você está enfrentando. E o céu não está em silêncio. O que é insuficiente para você é abundante para Deus. O que parece pequeno hoje será grande em suas mãos. O que parece impossível será testemunho. Deus não precisa de muito. Ele precisa apenas de fé. Se Ele abriu o Mar Vermelho, se ressuscitou Lázaro, se sustentou Davi contra um gigante, Ele pode mudar sua história também. O medo diz, não tem jeito. Mas Deus diz, ainda não terminei. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Salmos 37:5. Escreva nos comentários, eu confio no agir de Deus. Quando Deus entra na história de alguém, Ele não apenas muda cenários, Ele transforma destinos. Muitas vezes você olha para a sua vida e diz, eu não vejo saída, nada muda, já fiz de tudo. Mas é exatamente aí que o céu começa a agir. A fé não é sentir, é permanecer, mesmo quando tudo parece contrário. A Bíblia nos mostra isso com o rei Ezequias. Ele recebeu uma sentença de morte. O profeta disse, arrume sua casa, porque tua história termina aqui. A notícia era final, aos olhos humanos. Mas Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Ele não aceitou o impossível como resposta. A oração dele mudou a sentença. Deus ouviu do céu e acrescentou 15 anos de vida. 2 Reis 20. Isso te ensina algo poderoso. A última palavra não é do médico, do banco, da família, do diagnóstico, nem do inimigo. A última palavra é de Deus. Você pode estar segurando um laudo, um papel de dívida, uma notícia que te feriu, mas quando um filho de Deus dobra os joelhos, o impossível se dobra também. O silêncio de Deus não é abandono, é construção. Enquanto você ora, Ele está movendo peças que você ainda não consegue ver, alinhando caminhos que você ainda não entende.
Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Escreva nos comentários. A última palavra é de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de luta tão grande que a sua alma está cansada. Você ora, chora, espera, e a resposta parece não vir. As portas continuam fechadas, os dias parecem iguais, e o coração pergunta em silêncio: Deus, até quando? Saiba disso, mesmo quando você não sente, Deus está trabalhando. Ele é o Deus que age no invisível. Ele está preparando o que você não conseguiria construir sozinho. Há mudanças acontecendo no mundo espiritual que seus olhos ainda não enxergam. Lembra da viúva de Sarepta? Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aos olhos humanos, aquilo era o fim. Mas Deus pega o que é pouco e transforma em muito. 1 Reis 17. Hoje, o Senhor diz ao seu coração: o que você tem parece pequeno, mas nas minhas mãos se tornará suficiente. A sua lágrima não é desperdiçada. Cada oração sua é ouvida. O silêncio não é castigo. É Deus trabalhando no tempo perfeito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Salmos 35. Declare nos comentários: Deus está trabalhando no invisível por mim. Quando esperamos por um milagre, não enfrentamos apenas o problema externo, enfrentamos uma batalha dentro de nós. A mente diz que não tem saída. O inimigo sussurra que a oração não funciona. O coração sente medo, ansiedade e a vontade de desistir aparece. Mas é exatamente nesse ponto que Deus nos ensina a confiar. A fé não é ausência de luta. A fé é permanecer firme mesmo quando nada faz sentido. Foi assim com Ezequias. Ele recebeu uma sentença de morte. Os médicos não tinham solução. A palavra humana era definitiva. Mas ele virou o rosto para a parede e orou. Ele não pediu opinião de ninguém. Ele falou com Deus. E o que o céu respondeu? A sentença caiu. A vida voltou. A história mudou. Segundo Reis 20. Isso nos ensina algo poderoso. Quando o homem diz, acabou, Deus diz, eu começo. Quando o mundo diz, não tem solução, Deus diz, eu faço um caminho onde não existe caminho. Não importa o tamanho da luta. Se Deus sustentou Ezequias, Ele te sustenta. Se Ele mudou um diagnóstico impossível, Ele pode mudar o seu. Se Ele deu vida onde já havia sentença, Ele pode devolver o que você perdeu. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Salmos 125:1. Escreva nos comentários: minha história está nas mãos de Deus. Há momentos em que o silêncio de Deus dói. Você ora, busca, faz tudo o que sabe, e parece que nada muda. E o inimigo usa esse silêncio para tentar desanimar seu coração. Se Deus estivesse te ouvindo, já teria feito. Se Deus se importasse, você não estaria nessa situação. Mas isso é mentira. O silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. É no silêncio que Ele molda o coração, fortalece a fé e organiza aquilo que você não vê. E quando o céu se move, acontece de um jeito tão perfeito que você entende. Se tivesse sido antes, não teria sido tão completo. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. A águia não foge da tempestade. Ela usa o vento contrário para voar ainda mais alto. Assim também é com você. A tempestade que deveria te derrubar será a mesma que vai te levantar. Talvez hoje você esteja cansado, sem ânimo, sentindo que suas forças acabaram. Mas Deus está dizendo, eu renovo, eu sustento, eu restauro. A resposta já está a caminho. A promessa não foi cancelada. O impossível já começou a se mover em seu favor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Declare nos comentários, eu confio. Deus está preparando o meu milagre. Agora, prepare o seu coração, porque vamos entrar em oração. Quando um filho de Deus ora, o céu se movimenta.
Nada resiste ao poder daquele que criou todas as coisas. O mesmo Deus que abriu o mar, ressuscitou mortos, multiplicou pães e fechou a boca de leões, é o Deus que te ouve agora. Senhor, meu Deus e Pai, entramos na Tua presença, sabendo que não estamos falando com um homem, mas com o Todo-Poderoso. Tu és o Deus que governa o céu, a terra e o tempo. Nada foge dos Teus olhos, nada ultrapassa o Teu poder. Colocamos diante de Ti todas as causas impossíveis. Situações que aos olhos humanos parecem sem solução. Portas que nunca se abriram. Respostas que nunca chegaram. Diagnósticos que assustam. Dívidas que parecem maiores do que a força humana. Mas o Senhor é Deus. E quando o Senhor fala, tudo se alinha, que toda cadeia seja quebrada, que toda palavra de derrota seja anulada, que tudo o que estava estagnado comece a se mover. Toca nesta vida agora, traz paz onde havia angústia, renovo onde havia cansaço, direção onde havia confusão, faz o sobrenatural. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Declare nos comentários: se Deus é por mim, nada pode me impedir. Pai amado, em nome de Jesus, apresento diante de Ti cada pessoa que ora comigo agora. Algumas estão sorrindo por fora, mas por dentro carregam uma batalha enorme. Outras têm vivido noites sem dormir, tentando encontrar uma saída. Há quem já tentou de tudo, e mesmo assim nada mudou. Mas o Senhor é Deus de resposta, e a última palavra vem das Tuas mãos. Onde há escassez, entra com provisão. Onde há portas fechadas, libera caminhos. Onde há enfermidade, toca com cura. Onde há destruição familiar, derrama restauração. Que a Tua presença visite cada lar agora. Que o ambiente mude, que o vento contrário cesse, que o peso espiritual caia por terra. Que o Teu Espírito Santo invada cada cômodo, trazendo paz, ordem e esperança. Pai, aquilo que o homem nunca conseguiu resolver, resolve Tu. O impossível não nos assusta, porque para Ti nada é difícil demais. Mesmo que pareça tarde, Tu és o Deus que chega na hora exata, o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. E assim como o azeite da viúva não acabou, que nada falte na vida de quem confia em Ti. Que o milagre que parecia distante comece a se aproximar. Que aquilo que estava travado se destrave pelo poder do Teu nome. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Jeremias 33:3. Escreva nos comentários: o impossível está nas mãos de Deus. Deus eterno, também apresento diante de Ti aqueles que lutam contra a dor emocional. Pessoas que foram traídas, abandonadas, esquecidas, humilhadas ou feridas por quem mais amavam. Há corações cansados, mentes aflitas, pessoas que perderam a esperança e não enxergam mais um amanhã. Senhor, Tu és especialista em levantar quem caiu. Tu és o Deus que cura traumas, restaura identidades, devolve alegria e reconstrói aquilo que ninguém acreditava que poderia ser reconstruído. Toca agora nesse coração quebrado. Arranca a tristeza que pesa, a ansiedade que sufoca, o medo que paralisa. Onde há culpa, coloca perdão. Onde há desânimo, libera força. Onde há escuridão, acende luz. Que essa pessoa sinta o Teu amor, preenchendo o vazio que ninguém consegue ver. Mostra que o fim que o mundo decretou não é o fim que o Senhor escreveu. O Senhor transforma lágrimas em dança, dor em testemunho e ruínas em novos começos. E mesmo que agora tudo pareça cinza, Tu és o Deus que muda estações. A noite vai acabar, o amanhecer está chegando, porque quem confia em Ti não permanece caído. O Senhor ergue, sustenta e exalta. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34:18. Declare nos comentários: Deus está curando meu coração. Senhor, também coloco diante de Ti aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais silenciosas. Pessoas que sentem um peso na alma, um desânimo profundo.
ataques na mente, pensamentos de desistência e opressão que ninguém ao redor consegue enxergar. O inimigo tenta sufocar, roubar a paz, destruir a fé e silenciar a esperança. Mas em nome de Jesus, declaramos: toda obra das trevas cai por terra agora. Que toda seta de medo, depressão, ansiedade e confusão seja quebrada. Que toda voz maligna seja calada. Que toda opressão espiritual seja arrancada pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, envolve essa pessoa com tua presença. Onde havia tormento, entra com paz. Onde havia peso, coloca descanso. Onde havia escuridão, acende tua luz. O teu poder desfaz amarras, destrói muralhas e quebra cadeias. E assim como Davi venceu Golias, assim como Daniel saiu ileso da cova, assim como Paulo e Silas louvavam e as prisões se abriram, que o impossível aconteça aqui também. Nenhuma arma forjada prosperará contra aqueles que te pertencem. Nenhuma acusação do inimigo ficará de pé. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. Escreva nos comentários: em Jesus, toda opressão cai por terra. Pai amado, apresento também aqueles que precisam de um milagre financeiro. Pessoas que estão preocupadas com contas, dívidas, portas que não se abrem, desemprego, negócios travados ou perdas inesperadas. Muitos estão orando em silêncio, sem contar a ninguém, porque o coração está cansado e a vergonha pesa. Mas tu és o Deus da provisão. Foi o Senhor quem multiplicou o azeite da viúva. Foi o Senhor quem alimentou multidões com poucos pães e peixes. Foi o Senhor quem abriu rios no deserto e fez maná cair do céu. Por isso, em nome de Jesus, declaramos que a provisão virá. Que portas novas se abram, que oportunidades surjam, que dívidas sejam pagas, que recursos cheguem, que o impossível aconteça. Toca nas finanças, traz sabedoria, direção e prosperidade. Que o desespero seja substituído por descanso, que a ansiedade seja trocada pela confiança, que aquilo que faltava comece a sobrar. Não por força humana, mas pela tua mão poderosa agindo. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê, e tudo o que está nas tuas mãos prospera. Por isso, declaramos que nada faltará na casa daqueles que confiam em ti. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em Salmos 23:1, declare nos comentários: Deus é meu provedor, nada me faltará. Pai querido, nós te agradecemos, porque sabemos que nada do que oramos aqui foi em vão. O céu ouviu, as portas começaram a se mover, o impossível já está sendo tocado pela tua mão poderosa. Senhor, fortalece essa vida que ora comigo agora, que ela sinta paz onde antes havia aflição. Que o medo perca força, que a ansiedade se dissolva e que o coração dela saiba que o Senhor está presente em cada detalhe, cuidando, sustentando e guiando. E agora, se você pode, feche os seus olhos por um instante. Respire fundo, coloque a mão sobre o coração, sinta a presença de Deus envolvendo você. É Ele quem te sustenta, quem te guarda e quem te levanta. Vamos orar juntos. Senhor, eu creio, eu deposito nas tuas mãos tudo aquilo que eu não posso resolver. Toca na minha vida, na minha casa, na minha família e nos meus sonhos. Faz além do que eu peço e realiza o teu propósito em mim. Em nome de Jesus. Amém. Declaramos que testemunhos surgirão, respostas chegarão e a glória do Senhor será vista na sua história. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Declare nos comentários: eu creio e o meu milagre vai chegar. Cada comentário é um ato de fé. E aqui ninguém ora sozinho. Antes de sair, se inscreve no canal Ecos do Céu e ative o sininho. Todos os dias Deus tem uma palavra preparada e talvez a próxima seja exatamente a resposta que o seu coração estava esperando há muito tempo. Fica com a gente. Caminhe com Deus e com esta família de oração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. Amém.